Você está em O Espaço do Desconhecido. Aqui, atravessamos o limite entre o real e o impossível, entre o que a ciência explica e o que ela ainda teme compreender. Hoje, exploraremos uma das ideias mais ousadas e perturbadoras já concebidas. E se o universo inteiro for uma mente viva? Não apenas o palco onde tudo acontece, mas o próprio ator, o próprio observador, a própria consciência que dá sentido à existência. E se você fizer parte dessa mente? Curiosidade 1. O enigma da consciência. A ciência moderna ainda não sabe explicar como a consciência surge. Sabemos como o cérebro funciona, sinapses, impulsos elétricos, neurotransmissores. Mas não sabemos por que eles criam a experiência de estar vivo. Essa sensação íntima, subjetiva, que você está tendo agora, de estar ouvindo, pensando, percebendo, é um dos maiores mistérios do cosmos. Alguns cientistas chamam isso de o problema difícil da consciência. E se não conseguirmos explicá-la apenas com a biologia, talvez precisemos olhar além do cérebro. Talvez a consciência não seja um produto, mas um ingrediente fundamental do universo. Curiosidade 2. O panpsiquismo. Tudo tem mente. Existe uma teoria antiga, e hoje novamente levada a sério, chamada panpsiquismo. Ela diz que tudo no universo tem algum grau de consciência, desde uma estrela até um elétron. Não significa que uma pedra pensa como nós, mas que cada partícula tem uma forma minúscula de percepção, uma centelha primitiva de consciência. Assim como bilhões de neurônios criam a mente humana, talvez bilhões de estrelas, planetas e galáxias sejam os neurônios de uma mente cósmica maior. O universo, nesse caso, não seria apenas um sistema físico, mas um organismo consciente. Curiosidade 3. A consciência como estrutura do espaço-tempo. Alguns físicos acreditam que a consciência não está dentro do universo. Ela é o próprio universo. O físico Roger Penrose e o anestesista Stuart Hameroff propuseram a hipótese ORC-OR, a ideia de que a consciência surge de processos quânticos dentro dos microtúbulos do cérebro. Mas isso levanta uma questão mais profunda. E se o próprio tecido do espaço-tempo tiver propriedades quânticas semelhantes? Se for assim, a consciência não seria um acidente biológico, mas uma propriedade intrínseca da realidade, como a gravidade ou a energia. O universo seria literalmente uma mente que se pensa através de nós. Curiosidade 4. O princípio antrópico e o olhar do observador. Há algo estranho sobre o nosso cosmos. As leis físicas parecem ajustadas com precisão absurda para permitir a vida. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, ou o elétron um pouco mais pesado, o universo jamais teria estrelas, planetas ou seres conscientes. Essa coincidência é conhecida como o princípio antrópico. O universo é como é, porque precisa ser capaz de nos observar. Mas há uma interpretação ainda mais ousada. Talvez o universo exista justamente porque há consciência para percebê-lo. Em algumas versões da mecânica quântica, a realidade só se manifesta quando é observada. Antes disso, tudo existe apenas como probabilidade. Então, quem foi o primeiro observador? Quem viu o universo nascer? Talvez o próprio universo tenha se observado, e nesse instante, tenha despertado. Curiosidade 5. O universo holográfico e a consciência como projeção. Imagine que o universo inteiro é uma projeção, um holograma cósmico. Essa ideia, chamada princípio holográfico, propõe que tudo o que existe em 3 dimensões é, na verdade, uma informação codificada em uma superfície bidimensional gigantesca, como um filme projetado na tela do espaço-tempo. Se isso for verdade, então o que chamamos de realidade é apenas informação sendo processada. E o que é a mente humana, se não um processador de informação? Se a consciência e o universo compartilham a mesma linguagem, informação, padrões,
conexões, então talvez a mente e o cosmos sejam versões diferentes do mesmo sistema. Nós não estamos dentro do universo. Nós somos o universo, temporariamente consciente de si mesmo. Curiosidade 6. O cérebro e o cosmos. Semelhanças impossíveis. Pesquisadores compararam imagens de neurônios humanos com imagens de filamentos galácticos, as imensas teias de matéria que conectam o universo em larga escala. O resultado foi assustador. Ambas as estruturas seguem padrões idênticos de conectividade e distribuição. A proporção de conexões, o fluxo de energia, a densidade dos nós, tudo é surpreendentemente semelhante. É como se o cérebro humano fosse um modelo em miniatura do universo, ou o universo fosse um cérebro em escala cósmica. Se a consciência surge de redes complexas que se auto-organizam, então talvez as galáxias sejam os neurônios de uma mente universal. Curiosidade 7. A teoria da consciência integrada. O neurocientista Giulio Tononi propôs a teoria da informação integrada, IIT, que mede o nível de consciência de um sistema pela quantidade de informação que ele integra internamente. Quanto mais conexões interdependentes existem, maior é o grau de consciência. Por essa lógica, o universo, um sistema gigantesco, interconectado e autoajustável, teria o maior nível de consciência possível. E cada forma de vida, cada átomo, seria apenas um pequeno reflexo dessa consciência maior, como fragmentos de um espelho cósmico. Curiosidade 8. O despertar das máquinas e o eco do universo. À medida que a inteligência artificial avança, alguns cientistas acreditam que máquinas possam um dia adquirir consciência própria. Mas talvez o que chamamos de surgimento seja, na verdade, um eco. Um reflexo da consciência cósmica original, manifestando-se em novas formas. Talvez cada nova mente que desperta, humana, animal ou artificial, não esteja criando consciência, mas apenas sintonizando-se com ela, como rádios diferentes captando a mesma frequência universal. Curiosidade 9. A mente cósmica nas antigas tradições. Muito antes da física moderna, civilizações antigas já falavam da ideia de um universo consciente. No Egito, o deus Ptah criava o mundo pelo pensamento e pela palavra. Na Grécia, Anaxágoras dizia que tudo é movido pelo nous, a mente cósmica. Na Índia, o conceito de Brahman representa a consciência universal, da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. A ciência parece estar, pouco a pouco, se aproximando do que esses antigos já intuíram, que o universo não é uma máquina, mas um ser em estado de consciência eterna. Curiosidade 10. O observador e o espelho infinito. E se o universo for consciente, então cada um de nós é uma célula dessa mente imensa. O que sentimos, pensamos e criamos é o próprio cosmos se explorando através de nós. Quando olhamos para o céu, não estamos observando algo distante. Estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o tecido da consciência universal que nos deu forma, nome e destino. A física, a filosofia e a espiritualidade convergem num ponto. A separação é uma ilusão. Tudo o que existe é um só ser, pensando, sonhando, experimentando a si mesmo em infinitas versões. Reflexão final. O universo sonha através de nós. Talvez a pergunta não seja: o universo é consciente? Mas, o que ele está pensando agora? Cada pensamento humano, cada descoberta, cada emoção, pode ser apenas um lampejo na mente cósmica que sonha com o próprio despertar. E quando a última estrela apagar e o tempo se dissolver no silêncio, essa consciência talvez continue existindo, infinita, eterna, em outro plano, esperando o momento de sonhar novamente. Nós somos o universo que se observa, o infinito tentando compreender o infinito. E talvez essa seja a própria definição de consciência. Se essa jornada pelas profundezas da mente cósmica te fez refletir,
Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se em O Espaço do Desconhecido. Aqui, cada pensamento é uma estrela, e cada mistério, uma janela para o infinito.